Olá, a nossa aula de hoje tem por tema a Idade Média, bárbaros e feudalismo. Bom, a Idade Média, ou Idade Medieval, é um período da história europeia compreendido entre os séculos V e XV e que se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna. A Idade Média é o período intermediário da divisão clássica da história ocidental em 4 grandes períodos: a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E frequentemente a Idade Média ela é dividida pelos historiadores em 2 partes: Alta e Baixa Idade Média. Vamos falar do feudalismo, que foi um sistema econômico, político e social que se fundamenta ou se fundamentou especialmente sobre a propriedade da terra que era cedida pelo senhor feudal ao vassalo em troca de serviços mútuos, o que caracterizou profundamente a sociedade feudal. Então esse era um modo de produção que vigorou na Europa Ocidental durante toda a Idade Média, um sistema econômico, político e social que caracterizou essa época. A Idade Média, ela é comumente dividida pelos historiadores em 2 partes. Do século V ao século XI, nós teremos a Alta Idade Média, e do século XI ao século XV, nós teremos a Baixa Idade Média. Falando brevemente sobre cada uma dessas divisões, a Alta Idade Média foi o período máximo de maior pujança, de apogeu da Idade Média. E a Baixa Idade Média ela vai começar a assinalar o declínio desse período, vai começar a mostrar o declínio, a queda, uma sucessão de eventos que acabaram desembocando em crises e que levaram enfim, a uma construção de uma nova ordem, um novo ordenamento que vai passar a ser chamado então de Idade Moderna. A Idade Média começa com a invasão do Império Romano Ocidental pelos povos que eram chamados de bárbaros pelos romanos. Para os romanos, o bárbaro era todo aquele que não tinha a cultura romana e que vivia fora das fronteiras do Império Romano. Esse era um olhar preconceituoso por parte dos romanos. Bárbaros vem de barbárie. Barbárie remete à falta de educação, remete à barbaridade, remete à selvageria, remete à falta de cultura. Logicamente que no meio desses povos não havia apenas isso. Assim como eles tinham um olhar em relação aos romanos, nada auspicioso. Eles viam por parte dos romanos também muita barbaridade e muita selvageria. Porém, era como esses povos eram classificados pelos romanos. Eles eram classificados de bárbaros porque, sinceramente, não tinham a cultura romana, não falavam o latim, não habitavam dentro dos limites territoriais do império e por isso eram vistos como povos bárbaros. E essas invasões bárbaras, elas acabaram pondo fim ao Império Romano, a parte ocidental do Império Romano. Eram vários grupos bárbaros. Nós vamos citar aqui 3 grupos e esses grupos eles tinham suas subdivisões. O primeiro desses grupos era o grupo tártaro-mongol, que era composto por hunos, turcos e búlgaros. Vamos ter também o grupo de eslavos, que eram compostos por russos, poloneses, tchecos e sérvios, e também os germânicos, que eram compostos por visigodos, ostrogodos, érulos, ânglos, saxões, lombardos, vândalos e francos. A Idade Média ela vai se caracterizar como um período que foi inteiramente permeado por um sistema chamado de sistema feudal. Como eu já falei para vocês, um sistema social, político e econômico que perpassou todo esse período.
Mas o feudalismo, ele tem uma raiz, ele vem da fusão de duas culturas, a cultura germânica, que invadiu o Império Romano, e a própria cultura romana, os latinos. Cada uma dessas culturas, elas trouxeram algumas características que acabaram por se mesclar e formar, dar vida, dar corpo a essa nova sociedade que estava surgindo. O feudalismo, ele vem da fusão dessas duas culturas. A germânica trouxe consigo a prática do comitatus. O comitatus era uma relação da sociedade feudal, onde o suzerano e o vassalo, eles baseavam suas relações na honra e na lealdade mútua. E o servilismo, ele estava contido na prática do colonato, que já era, digamos assim, uma cultura vinda dos latinos. Então, a junção do colonato com o comitatus acabou desembocando na prática da suzerania e da vassalagem. Foram vários os povos que invadiram o Império Romano. Como eu já falei aqui para vocês, dos grupos majoritários e das suas subdivisões. Mas tem uma especificidade sobre esses povos ou sobre esses reinos que eu gostaria de falar aqui, de discorrer aqui com vocês. Os reinos romanos-germânicos, eles se caracterizaram por serem frágeis e efêmeros. Eram muito subdivididos, havia muita divisão interna. Por conta disso, esses reinos, eles não foram duradouros. Eles tiveram um período de tempo muito curto. Eram vários reinos. O reino dos suevos, o reino dos visigodos, o reino dos burgúndios, o reino dos ostrogodos, o reino dos vândalos e também o reino dos francos. De todos esses reinos, o que se destacou foi o reino dos francos, pela sua coesão, pela sua unidade e pela capacidade em superar as dificuldades. Foi o único dos reinos romano-germânicos que se sobressaiu, que não tinha em si a fragilidade e a efemeridade dos outros reinos. A sociedade feudal vai se caracterizar economicamente por uma sociedade agrária e rural. Essa sociedade feudal, ela era autossuficiente. O feudo era a unidade de produção e a propriedade feudal ou senhorial era constituída por um senhor e pelos seus servos. Dentro dos feudos havia um pouco uso de moeda. Não que não existisse trocas em moeda. As moedas eram raras. Existiam, mas eram raras. As trocas se davam geralmente em espécie. Em espécie que eu digo em produção. Uma pessoa que produzia, digamos, trigo, trocava, fazia a sua troca por uma pessoa que, no caso, tinha uma criação, vamos supor aqui, de galinhas, trocava uma certa quantidade de trigos por uma certa quantidade de galinhas. Então não existia o uso de moeda dentro dos feudos, eles eram autossuficientes e as trocas comerciais se davam por espécies. O comércio era bastante reduzido e localizado. Havia também um baixíssimo nível técnico e um sistema chamado de Sistema Trienal de Rotação de Culturas para a Preservação do Solo. Esse solo ele era dividido em 3 lotes e enquanto 2 lotes suportavam a plantação durante o ano, um lote ficava em repouso e assim era feita uma rotação para que essa terra demorasse a se desgastar. O feudo era uma unidade de produção agrícola, amonetária e autossuficiente. Como já falei para vocês, havia pouquíssimo uso de moeda. Os grupos sociais, durante a Idade Média, eram compostos, imaginemos uma pirâmide, pelo rei, pelo clero, pela nobreza e pelo povo. Aqui eu gostaria de me estender um pouco com vocês com alguma explicação
que possa ser bastante útil para a gente compreender essa sociedade. O rei, na Idade Média, ele não era forte, como acabou se tornando na Idade Moderna. Por quê? Porque o poder não era centralizado. A figura do rei era altamente dependente da nobreza. Então, o rei ele tinha uma posição frágil. Ele não centralizava um Estado nacional. Ele dependia muito dos nobres, dos donos dos feudos. E havia também a forte presença da Igreja Católica, a forte presença do clero. Então, nessa estratificação social, nós vamos ter o rei como uma figura ainda débil e incipiente, teremos o clero, a nobreza e o povo. Nessa sociedade, cabe ao clero rezar, ao nobre guerrear e ao servo trabalhar. Como diz aqui no slide, o padre reza, o nobre protege e o servo trabalha. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava todo o cenário religioso. Essa instituição era detentora do poder espiritual. A Igreja ela influenciava o modo de pensar das pessoas, a psicologia social, as formas de comportamento, tudo tinha a ingerência da Igreja. A Igreja também detinha um grande poder econômico, pois ela possuía uma enorme quantidade de terras, e até mesmo servos trabalhando nessas terras. Os monges, eles viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Eles passavam grande parte do tempo rezando, copiando livros e a Bíblia. A imprensa ainda não tinha sido descoberta, ainda não tinha sido criada. Então, os livros levavam muito tempo para serem escritos e eram escritos por padres que tinham uma caligrafia bonita. Levava muito tempo para se fazer um livro. A Bíblia estava sendo traduzida para outras línguas, do latim para outras línguas, e demorava muito, demandava demais. Então, essa era a vida social, digamos assim, dos padres, dos monges. Eles passavam a maioria do tempo em contemplação ou fazendo algum tipo de serviço religioso. E aos servos cabia a incumbência de trabalhar na terra. Esse clero da Idade Média, ele era dividido da seguinte forma: o clero regular e o clero secular. O clero regular vivia em isolamento em relação aos fiéis, viviam mais retirados. E o clero secular tinha um contato mais próximo, mais mundano com os fiéis. Então, durante a Idade Média, nós vamos ter uma divisão clara no clero: o alto clero e o baixo clero. Essa sociedade feudal, ela vai se caracterizar também pelas relações feudo-vassálicas. As relações feudo-vassálicas se davam da seguinte forma: elas se caracterizavam pela dependência pessoal e por obrigações recíprocas. Suzerania e vassalagem era uma relação que se dava entre rico e rico, entre nobre e nobre, ou seja, um nobre mais rico e um nobre menos rico. Como se dava essa relação? O suzerano, que era o nobre mais rico, doava a terra. A terra era a maior expressão de riqueza durante a Idade Média. Então esse ato chamava-se benefício, e o vassalo, que era o nobre que recebia a terra, ele se comprometia através de um voto de fidelidade ao nobre que estava doando essas terras a ele. Então, em caso de necessidade, em caso de guerra, ele estava preso àquele nobre que tinha concedido a ele aquela quantidade de terras. Então essa relação chamava-se relação de suzerania e vassalagem, e era abençoada pela Igreja. Nobres senhores feudais. A terra, como já falei, era a medida da riqueza, e o senhor feudal era o soberano de todo o seu feudo. Ele comandava o funcionamento do feudo, fazia a justiça segundo as tradições e o direito consuetudinário. Direito consuetudinário é aquele direito que não é escrito, não há um código de leis, não há um código escrito, mas é todo um arcabouço
de leis vindas da tradição. Então essa lei ela não era escrita, ela era baseada nos costumes, ela era baseada na tradição. E esse direito vigorou durante toda a Idade Média, durante todo o período feudal. Os servos. Vamos especificar agora aqui qual era o papel dos servos, como era o dia a dia dessas pessoas. Bom, os servos, eles viviam nos feudos. Os feudos tinham um proprietário, que era o senhor feudal. Este senhor tinha o poder total, como já falei para vocês, praticava a justiça, comandava todo o dia a dia do seu feudo. E aos servos cabia trabalhar. Os servos não eram escravos, mas levavam uma vida bem difícil. Ele tinha um certo direito de ir e vir, vamos dizer assim, mas ele era totalmente preso à terra. Ele não podia abandonar a terra. Então, ele se assemelhava muito com um escravo, embora tecnicamente, legalmente, ele não fosse um escravo, ele era livre. Então, as terras do feudo, elas se distribuíam da seguinte forma: manso senhorial, manso servil e terras comunais. Vamos ver o manso senhorial, de que se tratava. O manso senhorial representava cerca de 1/3 da área total, e nela os servos e as pessoas que moravam, os vilões que moravam naquela vila, eles trabalhavam alguns dias por semana, e toda a produção obtida no manso senhorial, nesta parte do feudo, toda a produção ela era de propriedade do senhor feudal. Depois nós teremos o manso servil, que era a área destinada ao usufruto dos servos. Era a parte onde eles moravam, onde eles habitavam, ali onde eles tinham suas pequenas roças, suas plantações. Naquela área, parte do que era produzido era entregue como pagamento ao senhor feudal. E teremos, por último, as terras comunais. O feudo era enorme, era uma extensão de terra muito grande. Falei para vocês da parte de terras que cabia ao senhor, aonde ele morava, onde habitava com toda a sua família, e as terras chamadas de manso servil, aonde os camponeses habitavam e tinham as suas roças. E por último nós teremos as terras comunais, que eram quase que florestas ainda virgens, mas faziam parte do feudo. Era parte do feudo que era usado em comum, tanto pelos servos quanto pelos senhores. Lembrando que os servos, qualquer recurso que eles precisassem dessas terras comunais, eles tinham que pedir permissão aos seus senhores, ou seja, aos donos do feudo. E nesse pedaço de terra, chamado de terras comunais, ali também era destinado para a pastagem do gado e para a extração de madeira e também para a caça, tá? Que era direito exclusivo dos senhores. Os servos não podiam caçar nesse local, apenas os senhores. Se eles quisessem algum tipo de recurso, palha, madeira, eles tinham que fazer um pedido. Esse pedido tinha que ser feito ao dono das terras, não podia chegar simplesmente e lançar mão, sob pena de ser descoberto e ser castigado. Aqui nesse slide nós temos um gráfico mostrando o feudo e a sua divisão: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O servo estava sujeito a uma série de impostos, a uma série de tributos para poder viver em determinado feudo. Um desses tributos, ou impostos, como vocês preferirem, era o imposto chamado de corvéia. A corvéia consistia em um trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial. Todas as famílias que viviam nesse feudo, elas tinham um rodízio que elas cumpriam. Então, durante 3 a 5 dias, essas famílias elas se reuniam e trabalhavam na terra exclusiva do senhor. Lembrando que tudo que fosse produzido ali era de propriedade do senhor do feudo. Depois nós teremos um segundo imposto chamado talha. A talha consistia em dar parte da produção, ou seja, 3/4 da produção, ao suzerano, ao dono do feudo. Teremos depois o imposto chamado de banalidades.
Banalidades consistia em pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo. Qualquer tipo de instrumento do feudo que fosse utilizado por um servo estava sujeito a pagar o tributo banalidades. Era um pagamento em espécie. Digamos, o servo utilizou o moinho do feudo para moer o trigo. Então, parte desse trigo era destinado como pagamento ao dono do feudo, proprietário do moinho. Depois nós teremos o tostão de Pedro. Esse já vai ser um imposto que vai ser pago pelo senhor feudal à Igreja Católica. O tostão de Pedro consistia em dar 10% da produção feudal para a Igreja Católica. Temos aqui também um imposto ou uma tributação um tanto quanto exótica, chamada de formariage. O formariage consistia na noite de núpcias do vassalo, que na verdade era do suzerano. Digamos que um casal viesse a contrair matrimônio em um feudo. Então a primeira noite era do dono das terras. Ele passava ainda durante a cerimônia do casamento, colocava a noiva na garupa do cavalo e levava para o castelo. No outro dia ela ia para a casa do marido dela, mas a primeira noite era do dono do feudo. Estranho, né? Essa sociedade feudal, ela se caracteriza, como eu já falei para vocês quando estava falando do rei, pela descentralização política. O poder não era unificado, o poder era fragmentado. Então o rei ele era quase que uma peça decorativa. A força realmente estava com os senhores feudais. Então, durante a sociedade feudal, nós vamos ver a descentralização política muito forte. Vamos ver também os particularismos feudais, ou seja, os senhores feudais possuíam de fato o poder. O rei exercia esse poder, mas com muito pouca influência. Também foi um período marcado por guerras contínuas, por invasões, por disputas pelo poder. O direito de governar era um privilégio de todo possuidor de terras, implicando este privilégio em obrigações muito definidas, cuja violação destas obrigações poderia acarretar a perda do feudo. Que obrigações são essas? Vamos falar aqui para esclarecer. Uma dessas obrigações era a obrigação de fidelidade. Digamos que o suzerano que doou uma certa quantidade de terra para um vassalo, precisou da ajuda desse vassalo, e este vassalo não esteve com ele na hora da necessidade, isso já fazia com que esse vassalo perdesse o seu direito, porque ele deixou de cumprir uma obrigação baseada no direito consuetudinário, nos costumes, baseado nas tradições. As monarquias feudais, elas podem ser também particularizadas por laços de dependência pessoal e pelo caráter simbólico do poder real. Volto a dizer a vocês que o que vai prevalecer nessa sociedade é uma fragmentação política e territorial muito expressiva. No quesito educação, nós vamos ver que durante a Idade Média a educação não era universal e nem era para todos. A educação era para poucos e apenas os filhos dos nobres estudavam. Os filhos dos pobres procuravam aprender um ofício ou trabalhavam com as suas famílias nas terras, as terras arrendadas, nas terras onde essas famílias viviam. Podemos dizer que, em geral, a cultura e a arte medieval foram fortemente influenciadas pela religião. A religião estava em todos os setores do dia a dia na vida feudal. Na arquitetura destacou-se muito a construção de castelos, de igrejas e de catedrais. Resumindo, as principais características da Idade Média. A Idade Média vai ser marcada pela descentralização política, nobreza feudal, pela economia agrícola, basicamente de subsistência, uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade onde era muito difícil a ascensão social. Não que não existisse, não que não houvesse,
mas era muito raro a mobilidade social. Eu quero dizer com isso que a pessoa que nascia pobre dificilmente não morria pobre. Existia pouca mobilidade social, já que eu falei para vocês que até mesmo o estudo ele era exclusivo para os filhos da nobreza. Os pobres não tinham a oportunidade de estudar. Vamos ver uma cultura altamente influenciada pela igreja, que os renascentistas vão nomear como uma época de trevas e de ignorância, que esses dois adjetivos foram colocados de forma exagerada, mas era como os renascentistas viam a Idade Média, como uma época de trevas e de ignorância profunda. E vamos ver também o predomínio da religião cristã e o poder incontestado do Papa. Assim nós terminamos. Agradeço a todos vocês. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima aula.